Olá, tudo bom com você? Aqui é o André Malman. Eu sou conhecido aqui nesse canal por tocar saxofone ou falar sobre exercício físico. E eu tô com uma ideia já há algum tempo baseado em alguns outros canais de YouTubers que são chamados de booktubers, falar sobre livros, né? Baseado no canal de principalmente dois booktubers que eu gosto muito, que são a Tatiana Feltrin e o Cristiano Assunção, vocês já devem conhecer. Eu vou tentar deixar o link deles aqui embaixo na descrição. Se você não conhece, eu recomendo que conheça. E a ideia desse canal agora é falar sobre livros. Vou estar aqui comentando com vocês alguns livros que eu tenho lido e tal. Diferente dos dois, eu não tenho tanto tempo assim disponível por dia para ler. Eu, em média, consigo fazer 100 a 120 páginas por semana, certo? E também não vou ter um fim muito profissional nesse canal aqui de estar ganhando dinheiro com isso. Então a minha ideia aqui é compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive ao ler alguns livros, certo? A minha ideia também é voltar a fazer saxofone aqui no canal. Vocês devem me conhecer por causa dessa criança aqui que está aqui comigo, certo? E a minha ideia é voltar a tocar aqui no canal. Não tem, agora eu tô com um pouco mais de tempo livre para poder fazer os vídeos e voltar a editar e postar aqui para vocês. Esses vídeos sobre livros eu não pretendo editar porque é mais conversado, então eu vou tentar fazer mais caseiro mesmo. Então aqui eu queria apresentar para vocês a minha casa, tá? Eu moro num sítio, tenho a felicidade de morar num lugar bem tranquilo, né? Vocês podem ver que não tem nenhum barulho em volta. Talvez algum momento vocês ouçam algum cachorro, eu tenho alguns cachorros, eu junto com a minha esposa. E, e aqui esse quartinho é o nosso quartinho dos livros. Né? Nós dois somos leitores ávidos. Aqui atrás vocês estão vendo nossa estante com a trulhada de livros e alguns DVDs também, certo? Aqui nesse outro lado aqui é a nossa mesa de estudos, certo? Afinal, eu ainda consigo dividir tempo entre dar aula de educação física, porque sou proprietário de um estúdio na cidade de Porto Alegre de pilates e treinamento suspenso, e ainda participo de um programa de mestrado na Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui em Porto Alegre, certo? Mas no meu tempo livre que eu consigo conciliar aí de ler, eu gosto de ler muito, eu gosto de ler sobre assuntos variados, mas não sou muito chegado em não ficção. Aliás, desculpa, não sou muito chegado em ficção. Então eu vou conversar com vocês aqui alguns livros mais de história e de informações diversas, certo? Autoajudas, e não aquela autoajuda com o estereótipo de que é um papo furado, mas algumas autoajudas que é interessante a gente saber filtrar e encontrar esses livros que vão realmente nos ajudar no nosso dia a dia. Normalmente eu tenho uma fissura por algum assunto durante determinado tempo, certo? Já fui fissurado em ler sobre alimentação, já fui fissurado em estudar sobre economia e ultimamente ando fissurado em estudar algumas guerras e alguns conflitos históricos, certo? Então, para inaugurar esse canal com um livro que eu achei sensacional, que eu li há pouco tempo, fiquei sabendo desse livro realmente em função dos canais de quem eu falei, da Tatiana e do Christian, tá? Eles dois fizeram um comentário sobre esse livro e eu quero comentar com vocês a minha opinião, tá? Então o livro que eu escolhi para começar esse canal de novo foi o livro do Alexander Solzhenitsyn, chamado Arquipélago Gulag. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livrinho de aproximadamente 550 páginas, tá? Uma criancinha, uma bíblia, olha o tamanho dele. Esse livro aqui é muito interessante porque ele vai tratar, não sei se vocês já ouviram falar, do arquipélago Gulag, que é lá na União Soviética, na época do Stalin, foram feitos diversos campos de concentração de trabalhos forçados, tá? E o Alexander Solzhenitsyn é um cara que ele, além de ser um grande escritor, ele foi preso nesse tempo e passou por dentro do arquipélago Gulag, que eu já vou explicar mais o que é. E o Alexander Solzhenitsyn vai escrever como se fosse uma espécie de memória. Aqui na capa dele está escrito um ensaio, não é bem na capa dele, vamos ver aqui dentro. Aqui dentro diz, ó,
Um ensaio de investigação literária, diz aqui. Tá? Então esse livro aqui é um ensaio onde ele coletou depoimentos de pessoas que passaram pelo arquipélago como ele, né? E tentou colocar a visão dele, bem como tudo que ele lembrava, e ele escrevia de forma clandestina, já dentro da cadeia, tudo que ele podia anotar em pedaços de papel que sobravam, em guardanapos e tal, que ele podia escrever. Ele escrevia para que a memória não falhasse na hora de escrever. A ideia dele era escrever depois, se ele sobrevivesse, né? Esse livro não ficou bem claro para mim qual é o ano exatamente que ele se passa, tá? A minha ideia, a ideia que dá nele é que ele passou, ele vai e volta no tempo, tá? Ele ficou preso durante 20 anos no arquipélago Gulag, que era a pena máxima, se não me engano, era 20 ou 25 anos, mas ele fica preso durante todo esse tempo. E aqui na contracapa vai dizer que ele foi escrito clandestinamente entre 58 e 67. Mas em 67 eu acredito que ele já estava livre, ele estava terminando de escrever, né? E foi escrito junto com a esposa dele, a Natália Solzhenitsyn, que é uma coautora. E na verdade, o livro original ele é escrito em 3 tomos deste tamanho. Bom, imagina o tamanhão dessa criança. E aí depois que ele publica esses 3 tomos, a versão original, um professor lá dos Estados Unidos vai pedir para ele tentar reduzir esse tamanho desse livro para que alunos de universidades possam ler em tempo hábil de fazer provas, né, e tal. Então ele reduz para essa criancinha aqui de apenas 500 e tantas páginas, quase 600 páginas. E que eu li agora, eu demorei 2 meses para conseguir ler ele, tá? Porque eu tava com a vida bem corrida. Eu comecei a ler ele no início de junho, fui terminar no final de julho de 2018. Então é um livro bem denso, além de ele ter muitas páginas, não é só isso. Tem alguns poréns que fazem com que ele seja um pouco mais difícil de ler, apesar de extremamente interessante, que são o fato dele ser traduzido para o português de Portugal. Então essa versão aqui não é uma versão brasileira, certo? Quando eu comprei já faltavam apenas 4 unidades na loja que eu escolhi para comprar, que eu não vou falar aqui, tá? Mas é bem difícil de achar, é um livro com um custo um pouco mais elevado, mas que eu recomendo para todo mundo que se interessa por saber o que se passa no Brasil hoje, entender como essa visão do Stalin interferiu no resto do mundo, lá nas décadas de 30, mais ou menos, até 55, se eu não me engano, que é o ano que ele morre, ou 54. Então, quem quer saber mais sobre essa história, muito interessante, tá? É uma versão traduzida do russo para o português de Portugal, pela editora Sextante, tá? E ele vai falar uma linguagem um pouco truncada, assim, em função, acredito eu, dessa tradução do russo para português de Portugal. Então fica um pouco mais difícil. Além disso, são passagens muito densas, que tem muita informação e que requerem um tempo para a absorção dessas passagens. Porque você lê e fica tentando entender e absorver como pode o ser humano ser tão malvado. Certo? Aqui dentro do livro vai vir um prefácio escrito pela Natália Solzhenitsyn, que é bem grandinho. E depois ele vai passar por várias partes, né? Então várias partes aqui, ó. Vai falar da indústria prisional, como que era criada a indústria prisional, né? Então ele passa lá ensinando para você como é que era desde o momento em que ele foi detido, certo? E aí ele vai criando a história e mostrando como é que eles chegavam nos campos, né? Depois ele começa a mostrar como é que funcionavam os navios e os como é que eles chamavam? Os vagões. Eles chamam de vagonetes no livro, mas são vagões pequenos de trens que carregavam os presos, certo? Depois ele vai explicar como é que o pessoal foi se exterminando pelo trabalho forçado, porque uma grande parte do arquipélago fica
numa parte mais fria da Rússia, então eles ficavam trabalhando forçadamente do frio no inverno, cavando terra, aliás, construindo estradas, carregando tora. Era bem difícil e com pouquíssimas roupas. Vocês sabem como é a desgraça do comunismo, imagina isso numa prisão na Sibéria e na Rússia, certo? Depois ele vai explicar como é que é, na última parte, na sexta parte, ou melhor, na penúltima parte, ele vai explicar como é a questão do desterro, que aqui para nós portugueses do Brasil seria o exílio, né? Então ele fica, além depois de passar por toda essa dificuldade, ainda tem que ser exilado do teu país e só pode voltar 20 anos depois. Então ele vai voltar para a Rússia lá em 94, 95 mais ou menos. E aí tu imagina ficar todo esse tempo longe da tua família, né? O Solzhenitsyn, pelo que consta no livro, era um cara solitário, então ele não sentiu muita dificuldade nessa parte do exílio, porque ele não tinha família para sentir falta dele, nem para ele sentir falta. Então é um cara que ele vai contar a visão dele e a visão das pessoas que relataram para ele como foi a prisão, certo? Ele fala ali no início do filme, do livro, que esse livro é dedicado a várias pessoas, a todas as pessoas que fizeram parte do livro, que relataram para ele, e que não existe personagens fictícios na história. O nome das pessoas ali é o nome das pessoas reais, e alguns nomes ele vai colocar abreviado o nome porque não conseguiu memorizar, a memória não ajudou na hora de escrever, certo? Então é um livro que eu recomendo muito, se você quer saber mais sobre o arquipélago Gulag e o que eram os Gulags, tá aqui. Não sei se você vai conseguir, né? Eu sou fissurado em livro, eu não consigo me desfazer dos meus livros, porque senão até venderia para alguém aí. Mas essa criança aqui me custou um valor bom, que eu acho que valeu cada centavo, né? Não é um livro tão em conta, mas vale cada centavo se você tem como conseguir. Se você conseguir usado, eu não consegui achar usado. Foi difícil, eu acredito que quem tem não se desfaz, assim como eu, não me desfarei, certo? E aí o que acontece? Agora nesse mês, depois que eu terminei de ler esse, eu li mais um livro chamado Hitler e o Desarmamento, que está ali na estante. Não vou comentar sobre ele agora. E agora no momento estou lendo A Grande Fome de Mao. Não sei se você já ouviu falar. Como eu falei para vocês, eu estou meio que uma época fissurada em história, em guerras e eventos históricos, tá? Então eu já li um pouco sobre Hitler, já li um pouco sobre o Stalin e agora estou lendo sobre outro ditador e imperador malvadão que foi o Mao Tse Tung, tá? Esse livro aqui vai ficar para o próximo vídeo, porque como vocês podem ver no meu marca-texto, eu estou mais ou menos aqui passando a metade do livro, tá? Essa criança aqui também é grande, tem por volta de 460 páginas, se não me engano, tá? Porque aqui no final vai ter muitas notas e tal, e referência bibliográfica e tal, mas páginas válidas são 420 e pouquinhas, tá? Esse livro aqui vai ficar para um próximo vídeo. Não quero ter a mesma velocidade que tem o Christian e a Tatiana. Longe disso, não tem como. Minha vida não me permite ler tão rápido quanto eles. Eu acredito que eles dois... ele já falou no outro vídeo que ele trabalha, mas tem um grande tempo livre para ler. E ela, acredito que ganha vida com isso. Tá? Eu não ganho a vida com isso. Minha ideia aqui é compartilhar o conhecimento com vocês. Depois desse Grande Fome de Mao, minha ideia é falar sobre esse aqui. Tá? Uma breve história da humanidade Sapiens. Uma breve história da humanidade Sapiens. Certo? Do Yuval Noah Harari. Minha ideia é ler esse aqui, não li ainda. Tá? Esse que eu falei. E também não li ainda esse outro aqui que eu comprei junto, que é a Cortina de Ferro, que vai falar também sobre a Rússia, né, na época da União Soviética. E esse aqui é maior ainda que o Arquipélago Gulag, tá? Esse livro vai ter 600 páginas e também acredito que vai ser uma boa leitura. Ainda não consegui ler, certo? Então é isso. O vídeo já ficou maior do que eu imaginava. Eu quero voltar a tocar saxofone aqui pra vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho aí, o chininho, que nem fala lá o Nando Moura, pra quem conhece,
certo? E é isso aí. Um abraço, até a próxima.